que será que aconteceria se acontecesse um apagão geral no Brasil? É isso que o livro O Segredo das Larvas, de Stefano Volpe, nos fala. Oi, meu nome é Beatriz e seja muito bem-vindo ao Bibliobea. Então, esse livro ele é uma distopia futurística que se passa aqui no Brasil depois de um evento chamado Breu. O que é o Breu? O Breu foi literalmente um apagão de energia total que a gente teve no país. E depois desse evento, as coisas como a gente conhece mudaram totalmente. E aí foi dividido entre duas coisas: a metrópole, chamada Éden, e as colônias da metrópole. Então, falando da metrópole, a metrópole ela é comandada por Adamo, que eu já vou explicar quem é. E na metrópole só moram as pessoas brancas e branca é tipo de cabelo branco, pele totalmente branca, as pessoas são totalmente pálidas. Basicamente isso. E elas são as pessoas também consideradas puras pela religião. E pra morar lá é um sistema de pontos, uma coisa bem tipo, quanto mais pontos você tem, melhor você vive. É uma coisa meio sistema de castas. Não sei se é realmente sistema de castas, mas tipo, meritocracia ali, tipo, você precisa juntar pontos pra viver bem. Só que a gente sabe que não é assim. E é muito fácil perder pontos também. Mas enfim, voltando. E aí, moram lá também as pessoas que são consideradas puras de acordo... Desculpa, não sei se tá dando pra ver esse barulho, mas enfim. As pessoas consideradas puras... Com certeza tá dando pra ver esse barulho. De acordo com a Bíblia. A Bíblia que a gente tem, ela é dividida em duas partes. E a Bíblia, né, depois do Breu, tem uma terceira parte, que foi escrita pelo Adamo, que é o cara que comanda. Enfim, então vamos lá, agora pra quem é Adamo. Adamo, ele foi escolhido por Deus, supostamente, pra salvar a população do Breu. Então, tipo, faraó. Essa é a função dele, ele representa... Não, mas... Ele é um faraó. Ele comanda tudo ali, age e se comporta de acordo com o que ele quer. E ele é o enviado de Deus, e enfim. E os Adamos, todos são Adamos, por isso que eu falei que são faraó. Então, no momento do livro, a gente já tá no terceiro Adamo. E é isso. Agora, indo pra colônia, a gente tem... O quê? Quem mora nas colônias são as pessoas pretas, negras. Então, são as pessoas de pele mais escura. E essas pessoas são consideradas filhos de Eva, pecadores, a escória da humanidade. Então elas moram nas colônias. E a vida delas lá é bem ruim. Tudo é muito racionalizado. E principalmente energia, que é o motivo de tudo isso ter acontecido. Então, durante a noite tem corte de energia. De manhã tem energia, de noite não tem energia. Não faz sentido, e é justamente isso. E lá eles também são comandados pelos besouros. O que são besouros? São soldados enviados da metrópole para controlar, literalmente, os moradores da colônia, que também são chamados de filhos da noite, por eles mesmos. E pelo resto. Enfim, eles são os filhos da noite. E aí, é isso, pra trama geral. A cada 4 anos, se eu não me engano, a metrópole vai lá e escolhe meninas. Não sei a quantidade certinha, eu não me lembro. Mas a metrópole escolhe uma quantidade de meninas pra ir viver a vida dos sonhos, o American Dream, lá na metrópole. Então, e as meninas são escolhidas, as famílias dela recebem uma casa de alvenaria, móveis, e as famílias melhoram a condição de vida. E quem vai pra lá nunca volta. E essas meninas, elas passam a se chamar Kimanes. Tem algumas palavras no livro que eu não sei direito o significado. Então, eu vou me abster de explicar exatamente o que significam. Mas, enfim. Eu devia ter ido pesquisar, né, gente? Vacilei. Mas, enfim. História explicada, basicamente, assim. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Mas agora a gente vai pra personagem principal.
história contada, basicamente, contexto geral. Vamos pra nossa protagonista. Desculpa. A nossa protagonista é a Freya. E ela é filha de uma das Kimanis, que são as meninas que são enviadas, que a única Kimani que voltou pra colônia. Colônia essa chamada Absinta. Só que ela voltou totalmente zoada. Eles acabaram com a cabeça dela. E aí, o apelido dela na colônia é Doidinha. Então, a nossa protagonista, Freya, é filha da Doidinha. E a Freya, ela sofre bullying na colônia por 2 motivos. Por ser filha da Doidinha e por ela ter a pele mais clara do que das outras pessoas. E outra coisa, ela não sabe quem é o pai dela. O pai dela tá morto. A mãe dela chegou na colônia já grávida. E aí, é uma situação meio complicada. Então, a mãe dela, o nome da Doidinha é Amara, mas a gente vai chamar ela de Doidinha porque fica mais fácil. A Doidinha, ela tem pavor da colônia e ela tem pavor do Adamo. E ela fala que tudo que aconteceu na vida dela de ruim é culpa do Adamo. E aí, então, a Freya, ela cresce com esse pensamento de, tipo, meu maior inimigo é o Adamo e eu vou matar o Adamo. E esse é o objetivo da vida dela. Ela reforça isso várias vezes. Tipo, muitas vezes. Tanto é que o Adamo, eles falam, o Adamo vai visitar lá a colônia. E todo mundo, nossa, vai ter energia por uma noite. E aí, ela tipo assim, nossa, ele vai estar aqui, eu vou poder matar ele. Uau, eu vou poder matar esse cara. Enfim, e é basicamente isso. E... não lembro o que mais eu te faço. Lembrei. Só que nem tudo, né, é perfeito. E... antes. Como a Amara, a Doidinha, odeia a ideia de voltar pra metrópole ou da filha dela participar do programa de levar as meninas, ela literalmente quebra a cara da protagonista. O que é quebrar a cara? Ela esbofeta a menina, ela arranha a menina. Eu vou mostrar aqui na capa do livro pra vocês, porque esses são os personagens principais. Não sei se dá pra ver, mas ela é toda arranhada. Esse daqui foi a mãe dela que fez, só pra ela não participar do programa. E aí... só que a menina entende por quê. Porque, poxa, foi lá que acabaram com a vida da mãe dela, né? Então ela também odeia a ideia de ir pro programa. Só que acaba que ela tem que ir. E aí tem uma tensão ali, ela vai. Aí ela chega lá e ela vê que era exatamente tudo do jeito que ela achava, e até pior. As meninas eram tratadas como escravas, literalmente como escravas e pecadoras. A vida delas era uma bosta. As Kimanis, né, que são as meninas enviadas, eram mandadas para famílias que maltratavam elas. O livro cita, mas não fala nada explícito, mas sim, elas eram abusadas sexualmente, elas eram abusadas fisicamente, verbalmente, enfim. Era horrível. E o sonho de algumas das meninas é ir pra lá, porque elas acham que vai ser o American Dream, mas não é. Flop. E ela tem que ir. E eu só vou falar mais um detalhe, porque se eu falar mais, aí vou estar dando muito spoiler. Mas é uma distopia, com personagem adolescente. E, gente, segue o padrão, tá? Esse livro, ele segue a receita. Só que eu acho que ele segue a receita muito bem. Não é nada de tipo, nossa, que saco. Eu já vi isso em várias histórias. Sim, você vê isso em várias histórias. É uma protagonista feminina, negra, isso é diferente. Mas é uma protagonista, ela tem 17 anos. Nossa, não sei se é 16, 17, mas eu acredito que seja 17. Era um pernilão. E se tem tudo isso, ela odeia o que ela tá fazendo. Qual que é o próximo passo? A rebelião. Vou parar por aqui. Agora a minha opinião sobre o livro. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Ele me prendeu de uma forma... Ele não é um livro tão longo, mas ele também não é um livro tão pequeno. Eu demorei pra ler ele por apenas um motivo. Faculdade. Foi horrível, gente. Esse semestre foi horrível. Eu achei que ia pegar todas as DPs, mas não peguei. Mas enfim, sobre o livro.
Eu achei ele muito bom. Ele aborda os... Eu anotei aqui exatamente pra eu falar certinho, pra eu não falar nenhuma bosta. Então ele fala sobre preconceito, exploração sexual, governo totalitarista, falei certo, embranquecimento e censura da mídia e muitas outras coisas. É um livro que ele aborda tudo muito corretamente. Eu não... É muito bom o jeito que ele aborda os assuntos, porque ele aborda exatamente como tem que abordar, sabe? Não é uma coisa muito pesada. Não é um livro que dá ênfase, por exemplo, na exploração sexual. Esse não é o tema principal do livro. Mas ele traz isso de uma forma que não fica pesado pro leitor, mas o leitor entende. E o leitor consegue entender o peso, sabe? Tem cenas que pra mim foram horríveis de ler. E cenas sobre racismo mesmo. E eu não passo por isso, eu não tenho local de fala. Mas eu acho que ele traz isso de uma forma... Você se coloca no lugar da pessoa. É o mínimo, basicamente. Mas não parece que tá acontecendo, tipo, num lugar muito distante de você. Você tá ali no local, sabe? E eu gosto muito. Gostei muito, muito, muito. E é um livro que tem protagonistas negros, porque todos os protagonistas são negros nesse livro. Ele também traz diversidade sexual, o que é bem legal, porque apesar de ler bastante distopia, eu não me lembro de protagonistas mesmo. Porque, ok, você pegar um personagem, sei lá longe e falar que ele tem uma orientação sexual que não é hétero. Acabou o negócio solar, então eu vou cortar. Então você pegar os protagonistas que estão ali de frente e fazer isso, não é diferente. Eu gosto muito desse livro. Eu dou pra ele 4 estrelas e meio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante pra falar. É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu for alguma bosta, me perdoem. E se você tem alguma coisa nessa mesma linha pra indicar, ou se você tem alguma opinião, comenta aqui. E se você puder dar o seu like e seguir, eu agradeço muito, muito, muito. E é isso. Beijo, gente. Até a próxima.